E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um mangá. Vou falar com vocês hoje sobre Keep Your Hands Off Eizouken, um mangá escrito e desenhado pelo Sumito Ohara. E o que acontece? Eu já falei sobre o anime, sobre a adaptação em anime desse mangá aqui que estreou na temporada de inverno 2019/2020 no Crunchyroll. Esse anime ele ganhou todos os prêmios, né, que haviam para ser ganhados ano passado. É realmente espetacular, uma das melhores coisas que assisti em anime aí nos últimos anos. E é claro que depois de ver aquilo eu fui atrás do mangá, né? Só que demorou muito até que o mangá fosse publicado. Ainda está inédito no Brasil e essa aqui é a edição americana publicada pela Dark Horse, né? Essa aqui é a edição número 1, que saiu em novembro de 2020. E as edições 2 e 3 estão para chegar ainda, mas são bem espaçadas, né? Porque é um mangá que continua sendo produzido no Japão. Até o momento acho que tem 4 ou 5 volumes. É publicado com uma periodicidade relativamente longa, né? Não é uma série semanal como costumam ser os shonens, é uma série mensal que sai na Monthly Big Comic Spirit, que é a maior revista seinen do Japão. E é uma série seinen, tá? Isso não significa... Isso é uma coisa que eu costumava dizer, mas que me falaram que tá errado. Eu achava que séries seinen eram para pessoas um pouco mais velhas, mas não é verdade. Até porque Eizouken, ele pode sim ser lido por leitores mais jovens, mas normalmente seinen são séries que têm temas um pouco diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver no shonen, que é basicamente lutinha, o herói querendo se superar e tal. Aqui, o tema desse quadrinho é animação. E esse não é um tema muito convencional em séries de mangá, não é mesmo? Então, por isso que é considerado um seinen, né? Não diz muito respeito à demografia, diz mais respeito aos temas abordados em cada mangá. Então isso aqui é um mangá seinen que fala sobre animação, que me lembra muito o Bakuman. O Bakuman o que é? É um mangá que fala sobre mangá. São dois rapazes que têm o sonho de se tornar mangakas e eles falam sobre a sua jornada nesse mangá, né? Bakuman, que inclusive foi o primeiro mangá resenhado aqui no Comic Zone, né? Foi o primeiro vídeo aqui do Comic Zone, foi sobre Bakuman. E aqui é a mesma coisa, né? O anime é um anime sobre garotas que sonham em fazer anime, né? Esse aqui é um mangá sobre garotas que sonham em fazer anime. Então, a grande questão é, antes de falar um pouco mais sobre a história, o mangá, ele é melhor do que o anime? E a resposta, muito direta, é não. Não dá para comparar o mangá com o anime. É muito mais fácil você falar sobre animação utilizando a animação, não é mesmo? É muito difícil você se aprofundar nesse tema de forma estática, como é feito no mangá. E é até uma covardia você fazer essa comparação, porque o anime ele é dirigido pelo Masaaki Yuasa, que é um premiadíssimo diretor de mangás. Pra vocês terem uma ideia, é o mesmo cara que fez o Devilman Crybaby no Netflix. É o mesmo cara que fez, sabe o quê? A adaptação em anime de Ping Pong do Taiyo Matsumoto, que foi feito em 2014, ganhou todos os prêmios que haviam para ser ganhados naquele ano e é considerado como uma das premiações, como um dos animes mais importantes já feitos na década de 2010. Daí você tira, né? É um cara que é muito, mas muito bom. Então imagina, você tem um cara desse que consegue fazer um anime espetacular sobre ping-pong, sobre tênis de mesa. Imagina o que é que ele faz se você der para ele uma trama sobre animação, sabe? Então, as coisas que esse cara faz no anime são espetaculares. Significa que o mangá não é bom? Pelo contrário, ele é muito bom. O problema é que ele tem essa limitação, né? Justamente de falar sobre animação, de mostrar os conceitos básicos de animação utilizando imagens estáticas, né? Mas tudo que você vê na tela tá aqui. E começou aqui, e esse é o grande mérito do mangá. Keep Your Hands Off Eizouken conta a história de 3 amigas que sonham em produzir animes, né? A primeira delas, a personagem principal, não é principal porque todas as 3 têm o mesmo peso na série, mas é que aparece primeiro, né? É a Midori Asakusa, né? Ela é uma garota muito sonhadora, é a mais pequenininha do grupo. Ela
assiste anime desde pequena e ela é muito sonhadora, ela tá sempre deslumbrada, né, com a cidade, com a complexidade dos prédios, e ela gosta muito de concept art, né? Diferente da grande maioria das pessoas que sonham em se tornar animadoras ou desenhistas, né, que focam bastante na figura humana, nos personagens. O lance dela é world building, né, é fazer cenários intricados, né, as máquinas, e é isso a piração dela, né. Então ela conhece na escola uma garota chamada Kanamori, e a Kanamori meio que se lixa pra anime, né, não é interesse dela. Acontece que ela é amiga da Sakusa, e é uma garota que pensa só em dinheiro, né? Ela é muito mercenária, é o tio Patinhas do grupo, né? Ela é boa de negócios e ela é muito ambiciosa, né? Então ela acaba acompanhando a Sakusa porque a Sakusa, elas estão no primeiro ano da escola e a Sakusa quer integrar o grupo, o clube de animação da escola, né? Sabe que no Japão tem vários grupos, grupo de xadrez, grupo de... Inclusive, o Jujutsu Kaisen, né? Tem um grupo de misticismo, né? Que o personagem principal, ele integra. A mesma coisa com ela, né? A Sakusa, ela quer entrar no grupo, no clube de animação da escola, e a Kanamori acaba acompanhando ela mediante, claro, o pagamento. E no caminho, as duas encontram uma garota chamada Misusaki. E a Misusaki, ela vem de uma família de atores e ela tem essa pressão da família para se tornar ela também uma atriz. Ela já fez alguns trabalhos como modelo e ela é bastante seguida, né, nas redes sociais. As pessoas sabem quem ela é por causa do trabalho que ela já realizou como modelo. Só que ela não quer fazer isso. A grande paixão dela, e as duas meninas, né, a Kanamori e a Sakusa acabam descobrindo isso meio por acaso, a grande paixão da Misusaki são os animes, né? E ela gosta muito de fazer personagens. E ela pensa com razão que esse trabalho como animadora é muito semelhante ao trabalho de ator. Porque quando você está desenhando, quando você está fazendo lá o personagem ele está atuando também, né? Então ela usa um pouco dessa experiência que ela já tem, né, desse background com trabalhos de animação, de modelo, né, e de dramaturgia. Ela usa isso como base para fazer os seus personagens e tudo. Então as três, elas acabam se conhecendo ali e integram juntas o clube de anime. Só que o clube de anime, ele tá meio que jogado às traças, né? Uma coisa... A pessoa não se importa muito. E elas não, elas têm aquele drive, né? Elas querem realmente fazer e acontecer. E o que acontece? As duas, né? A Misusaki e a Sakusa, elas são o talento. As duas, elas sabem fazer o anime, elas conhecem o processo. Só que falta alguém de negócios. Não apenas alguém de negócios, mas alguém... Precisa de um project manager, né? Então é aí que entra a Kanamori, que tem um tino de negócios, né? Não apenas ela sabe mexer com dinheiro, ela tem boas ideias para vender o produto, como ela consegue também gerenciar as redes sociais, né? Então ela acaba se revelando, meio que por acaso, uma integrante muito importante, né, desse trio. E é graças às três que elas começam a fazer animes e começam a fazer sucesso e já começam a pensar nos produtos derivados e como ganhar mais dinheiro para crescer o estúdio, né? E daí a equipe começa a crescer porque não é para fazer anime, não basta apenas alguém que faça o world building, né, que faça os concept art e alguém que faça os personagens. É preciso alguém que trabalhe na pintura, né, na colorização das células, de pessoas que trabalham com os efeitos sonoros. Então a equipe começa a crescer. E tudo isso, né, não apenas a jornada das personagens, mas o processo de animação por trás, ele é mostrado em muitos detalhes, tanto no mangá quanto no anime, né? O bacana do anime é porque tem umas partes aqui que mostram as garotas viajando, né? Quando junta a Sakusa com a Misusaki, elas começam, pô, e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, olha esse desenho aqui e tal. Só que quando mostra isso no anime, né, isso daí é animado, essa parte meio onírica, ela é animada de uma forma diferente. É como se fosse um desenho feito de aquarela. Então
meio que se destaca mais, né? Você consegue saber o que é o mundo real e o que é apenas as duas viajando, né? Sem contar que você vê esses princípios básicos de animação, os caras virando a página, os caras fazendo as coisas se movimentarem, enquanto que no anime, aqui no mangá, acaba ficando uma coisa meio fraca, sabe? Tem uma parte aqui, por exemplo, aqui, tem uma, não sei se você assistiu o anime já, se não assistiu, deveria porque é muito bom, mas elas estão animando um moinho, né? E de repente no moinho tem aquele negócio que gira. Olha que como isso é feio aqui no mangá, sabe? É monótono, enquanto que no anime não. Você vê o negócio girando, você vê o negócio acontecendo, sabe? Então, estão representados de forma diferente, só que funciona muito melhor no anime. É isso que eu quero dizer. Mas não significa que não esteja aqui no mangá. Só que, né? Mas no mais a arte, o desenho dos personagens é bem parecido, né? Só que, como eu disse, é covardia comparar o mangá com a animação. A animação é realmente sensacional, mas eu respeito o mangá porque tudo começou aqui, né? E tem umas diferençazinhas também no sentido que no anime a história começa mostrando como foi que a personagem principal, a Sakusa, se interessou pelos animes, né? Enquanto que aqui já mostra ela na escola, o encontro das três, você ainda não se apegou à personagem, enquanto que no anime não. Você começa se identificando com a Sakusa e só depois que a gente vai pra escola e que vai ter o encontro das três e que elas vão se inscrever no clube de animação. Enfim, é um mangá que eu gostei muito, tá certo? Novamente, ao anime, mas que vale muito a pena ser conferido. Keep Your Hands Off Eizouken, da editora Dark Horse. Vou deixar todos os links na descrição. Lembrando que essa semana, até o dia 15 de março, tá rolando a Semana do Consumidor na Amazon. Essa semana tá rolando uma promoção de importados. Compre 3, pague 2 para qualquer livro importado, tá certo? Então você pode comprar os 3 primeiros volumes de Keep Your Hands Off Eizouken. Só que aí tá o pulo do gato. Só o primeiro está disponível agora. O 2 e o 3 estão em pré-venda. Então o que acontece? Se você comprar os 3, você recebe 33% de desconto, mas você só vai pagar o primeiro volume. O segundo você só vai pagar quando ele for enviado para você no mês de maio, se eu não me engano. E o terceiro só em agosto, né? Então você pode comprar, receber um desconto bacana e ir pagando aos poucos, né? Pode ser aí uma boa alternativa para você, já que esse mangá não está disponível no Brasil, né? E a gente ainda não tem notícias de se vai haver uma publicação ou não, beleza? Então, novamente, todos os links estão na descrição, ou você pode simplesmente assistir o anime no Crunchyroll. Beleza, pessoal? Então, tá dado o recado. Keep Your Hands Off Eizouken da Dark Horse. Como sempre, quer deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se já for inscrito, por favor, clica no sininho para ativar as notificações de Comic Zone e não perder nenhum vídeo, beleza? Agora, ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.